Prevenção é uma coisa que as pessoas executam todos os dias sem elas perceber que estão fazendo. Isso é uma coisa muito louca, porque elas repetem, se preocupam com isso muitas vezes e não percebem que isso já está enraizado nelas. Isso desde lá dos primórdios, desde os princípios básicos, desde uns fundamentos que a gente tem do conceito de luta ou fuga, que é um instinto de preservação. Então, se você vai lutar, você está lutando para continuar vivo, para você tentar se preservar pelo máximo de tempo possível. Se você vai fugir, é uma outra forma de você também tentar se preservar para continuar vivo. Mabuhay, damas e cavalheiros, Flávio Gaviloski aqui novamente com mais um episódio de Ciência e Proteção. E hoje a gente vai estar vendo 3 mnemônicos, 3 aspectos que englobam a cultura da segurança, ok? Então hoje a gente vai começar lá pelo pare. Então, pare é um dos primeiros mnemônicos que a gente aprende quando a gente começa a trilhar a nossa jornada dentro do combate. Porque aqui no P é onde a gente vê o princípio fundamental, básico de todos, que é a prevenção. Então, a prevenção é a base de toda a segurança. A gente sempre costuma dizer que a melhor forma de você evitar qualquer tipo de conflito é você não estando lá quando acontecer. Então, por exemplo, por que eu não me molhei? Porque eu não estava na chuva. Por que eu não fui assaltado? Porque eu não estava lá no momento que o assalto ocorreu. Por que eu não tomei um soco na minha cara? Porque no momento que o soco estava vindo, eu simplesmente saí da frente e não estava mais lá quando ele resolveu me acertar. Então a melhor forma de você evitar todo e qualquer tipo de ação é você não estar lá quando acontecer. Prevenção é uma coisa tão interessante que é o tipo de coisa que as pessoas acabam quebrando muito a cabeça, tentando achar formas e mais formas e formas de tentar se manter o mais segura possível e acabam não percebendo que elas fazem isso constantemente, dia após dia. Antes de continuar, deixa eu só meter o flip chart para cá, porque ele tá me incomodando. Aí, que ele fica melhor, eu consigo ficar desse lado sem atrapalhar vocês. Então vamos lá. Então, prevenção é uma coisa que as pessoas executam todos os dias sem elas perceber que estão fazendo. Isso é uma coisa muito louca, porque elas repetem, se preocupam com isso muitas vezes e não percebem que isso já está enraizado nelas. Isso desde lá dos primórdios, desde os princípios básicos, desde uns fundamentos que a gente tem do conceito de luta ou fuga, que é um instinto de preservação. Então, se você vai lutar, você está lutando para continuar vivo, para você tentar se preservar pelo máximo de tempo possível. Se você vai fugir, é uma outra forma de você também tentar se preservar para continuar vivo. Então, isso é uma coisa muito mais antiga, desde que o mundo é mundo, as pessoas só não sabem que sabem. Então vamos lá, vamos colocar alguns exemplos aí de prevenção. Quando eu peço para os alunos dar alguns exemplos, eu falo, e aí, o que você entende por prevenção? Eles vêm com algumas coisas mais clichês do tipo alarme de segurança, câmera, cão de guarda, cerca elétrica, muro. Não está errado, né? De fato, isso são formas de prevenção, mas tem muito mais coisa que a gente usa com o intuito de nos prevenir que você simplesmente às vezes acaba não percebendo o que está fazendo. Vamos lá, por exemplo, quando você vai atravessar a rua, olhar para os dois lados é uma forma de prevenção.
Quando você escova os dentes, é uma forma de prevenção. Quando você amarra o tênis, é uma forma de prevenção. Plano de saúde é uma forma de prevenção. Plano dentário é uma forma de prevenção. Seguro de vida, seguro do carro é uma prevenção. Colocar o cinto de segurança é uma prevenção. Usar os retrovisores do carro, da moto, manter a manutenção em dia do seu automotor, seja o carro, seja a moto, pode até mesmo ser a sua bicicleta, enfim, qualquer outro meio de transporte que você usa, você deixar a sua manutenção em dia, com as peças bem cuidadas, também é uma forma de você praticar a prevenção. Então a gente está cercado pela prevenção, a gente só não percebeu, a gente só não percebe, na verdade, que costuma fazer ela o tempo todo. Por exemplo, eu aqui mesmo estou praticando ela diversas vezes a todo momento. Por exemplo, eu colocar o flip chart aqui numa angulação onde as pernas estejam abertas o suficiente para que ele não caia, é uma forma de prevenir. Prevenir o quê? Que ele caia. O tripé que está segurando a câmera, colocando ele numa angulação correta para que ele também não tome, para que ele não caia, é uma forma de prevenção. Colocar uma fechadura na porta, deixar a janela trancada, enfim, esses métodos, né, são formas de prevenção. E quanto mais atento você tiver a essas formas, mais controle você tem sobre isso e fica ainda mais fácil você executar. Assim como todo e qualquer tipo de atividade, quanto mais você repete, mais você executa, melhor você fica e mais fácil, né? Na verdade, eu decidi extinguir, na verdade, né, a palavra fácil do meu vocabulário, principalmente quando a gente trata de segurança. Eu prefiro usar o termo menos difícil, né? Porque fácil nunca é fácil, nada é fácil o suficiente. Então é sempre menos difícil. E quanto mais você treinar isso, menos difícil vai ficar você aplicar isso de uma forma mais consciente dentro da sua segurança, seja para sua autoproteção, seja para a proteção das pessoas que estão ao seu redor e assim por diante. Então assim, se a gente pegasse, por exemplo, pode ser uma pirâmide, a prevenção seria a base. Pode ver que é a maior parte aqui. Sei lá, se prefere gráfico de pizza, pode ser também. Então imaginamos aqui o gráfico de pizza, certo? E 90% é a prevenção. Então 90% é de prevenção. Aí a gente tem outros 5% e mais 5%, certo? O que são esses outros 10% restantes? Na verdade, né, aqui a gente está colocando como se fosse 100%, né, 90, 55, 100%. Só que na prática mesmo, nunca é 100%. Você dizer que a sua segurança é 100% é adotar a medida que a sua segurança, seja qual ela for, seja estrutural, mental, enfim, qualquer que seja, é perfeita. E a gente sabe que absolutamente nada é perfeito. Sempre existe a chance de ocorrer algum tipo de falha, algum tipo de avaria, algum tipo de consequência esperada ou não. Então a gente podia chutar aqui, sei lá, talvez manter os 5% e baixar a prevenção ali para 89%, mas só para ficar um pouquinho mais fácil a compreensão, vamos fingir que a gente vive ali num mundo um pouco menos imperfeito, onde seria possível a gente estar aplicando essa conta de 100%, ok? Então vamos lá. Então a gente sabe que 90% é parte da nossa prevenção. E se você for parar para pensar nas coisinhas que a gente estava falando agora há pouco, sobre escovar o dente, atravessar a rua, seguro do carro, seguro disso, daquilo, trancar a porta, cadeado, né? Até faz sentido de fato
90% ser de prevenção, porque é tanta coisa, mas tanta coisa que a gente faz de medidas preventivas que, né, até acaba batendo ali realmente, às vezes quando eu falo, porque a prevenção é 90% da sua segurança. As pessoas, nossa, 90%? Tudo isso? Algumas falam, não pode ser tanto assim, né? Será que não é menos? Será que você não está exagerando? Mas como eu falei, se você for parar, né, faz o teste, né? Próximo dia que você, sei lá, sair de casa, ou mesmo no próximo dia, a partir do momento que você acordar, tenta contar quantas coisas você faz ao longo do seu dia, desde o momento que você acordou até o momento que você foi dormir, quantas medidas preventivas você adotou para aumentar a sua segurança ou de outras pessoas. E marca tudão, desde usar luvas, usar equipamento, olhar para os dois lados, parar no semáforo, enfim, né, escovar o dente, tomar banho, por exemplo, tudo isso. Vai marcando tudo que é medida preventiva e você vai ver que ela faz muito parte do seu cotidiano. Como eu já disse, isso é uma cultura de segurança que está enraizada desde lá dos primórdios, desde que o mundo é mundo, com o intuito de sobrevivência, certo? Então, o que é esse 5 e 5%? O primeiro 5% é a parte de ação, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, e reação, certo? O que seria essa ação e reação? Seria todo e qualquer condicionamento e treinamento que você tenha, seja na parte de artes marciais, seja na parte de defesa pessoal, ciência de proteção, negociação, enfim, tudo aquilo que você tem conhecimento, né, para você estar agindo ou reagindo com determinada circunstância. E detalhe, qual que é o mais interessante dessa porcentagem aqui? Não importa se você é um faixa branca, se você é um faixa preta, não importa se você treina há uma semana ou há 15 anos, sempre, sempre, sempre será 5%. Não aumenta para 6%, não diminui para 3,5%, sempre vai ser 5%, independente da quantidade de treino que você tenha. E esses outros 5% aqui é de quê? É de sorte. O que seria essa sorte? Bom, é bem o acaso mesmo, é bem coisa de destino, é bem jogar nas mãos do universo. Se a gente trazer para a área de autoproteção, né, defesa pessoal, ciência e proteção, o que seria a sorte? Bem, você não sabe quem é o inimigo do outro lado, você não sabe quem é o agressor, quem é a pessoa, se essa pessoa ela é treinada, se ela não é treinada, se ela está armada, não está, quantas armas ela tem, se é uma faca, se é arma de fogo, se ela está sozinha, se ela está acompanhada. Então tudo isso você não sabe, talvez não no primeiro momento, talvez você vai descobrindo ao longo do conflito, então você joga ali 5% de sorte. Não tem como saber. Você pode até deduzir, mas você só vai saber mesmo, você só vai ter a certeza no momento que você der ali a cara a tapa, digamos assim, para a situação que você se envolva de fato no conflito. Então, enquanto você não entrar no conflito propriamente dito, né, o que você tem apenas são alucinações do que pode ou não acontecer. Então, prevenção. Né? Repara que se você, né, dominar bem o conceito de prevenção, a probabilidade de você se envolver, precisar da ação, da reação ou até mesmo contar com a sorte é muito baixa. É só você seguir isso de uma forma mais controlada, que é o conceito de balança de segurança que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Então, agora, parte de ação e reação. Então, vamos lá. Então, eu sei que prevenção é a maior parte. Se eu der mole, se eu vacilar e acabar prejudicando a minha prevenção,
90% da minha segurança já vai ter ido para o espaço. E aí me sobra 10%, sendo que desses 10%, metade está por conta do universo, o que não é nada agradável. Mas vamos lá. Então, dei mole, vacilei, acabou acontecendo alguma coisa de errado, não prestei atenção, algo saiu conforme, enfim, né, sei lá, deu errado, ponto, simples assim, deu errado. Né? Você vai partir para ação. Ação. O combate, né, tem uma metodologia mais ofensiva. Né? Então a ideia é você agir primeiro, você tomar a iniciativa. Então essa coisa de esperar o inimigo se defender, esperar o inimigo atacar, você esperar qualquer tipo de comando, ação do outro lado para você fazer alguma coisa, não tá com a gente. E pra gente isso aí não tá com nada. Ah, Flávio, mas e questão de legítima defesa, que diz que você tem que esperar? Mentira, não diz em lugar nenhum que você precisa esperar ser atacado para você tá respondendo de acordo. Mas isso fica por uma outra história, que a gente fala mais detalhadamente sobre a parte de legítima defesa. Que assim, é um direito que você tem de se defender, mas assim como tudo e qualquer norma no Brasil, é bem complicado, abre muita margem para interpretação, e aí eu precisaria de um tempo exclusivo só para ficar falando disso, e não é o caso agora. Então eu só preciso que você entenda o quê? Que você não precisa esperar alguém te atacar para você se defender. Por dois motivos. Primeiro, o mais simples, você pode sair correndo. Ponto. Então você não precisa esperar. Você viu que podia dar alguma coisa errado, some daquele lugar, evapora. É uma chance. Outra, você pode atacar primeiro, desde, claro, que você siga ali alguns pré-requisitos que se enquadrem no artigo 25, né, do Código Penal, que é a legítima defesa. Mas como eu disse, eu prometo que eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente, descrevendo bem passo a passo qual que é a ideia da legítima defesa e como tentar aplicar ela da forma mais segura e correta possível, ok? Então, a ideia é que você haja primeiro, que você tome a iniciativa. Aquela velha história do bata primeiro, bata mais forte, bata mais vezes, basicamente. Flávio, dei mole, não consegui prevenir, não consegui colocar a ação em prática. Então tá bom. Então feito isso, você vai reagir, tá? Então, como eu disse, o combate ele tem uma filosofia, uma metodologia de ser proativo, de dar o primeiro passo. Mas se por qualquer motivo, qualquer penalidade, qualquer interferência aí do universo, você não conseguiu prevenir e não conseguiu tomar a iniciativa, reaja. Novamente, o reagir entra em dois casos, onde você pode reagir com o intuito de você sofrer o primeiro ataque, dispersar do local, ir embora, sair correndo, acelerar, pular, enfim, fazer qualquer coisa para sair daquela situação, ou fazer um contra-ataque de acordo com a ação do seu inimigo, do seu agressor. No combate, a gente trabalha a máxima, acredita fielmente na máxima que diz que quem só se defende só adia a própria derrota. Por exemplo, puxa lá na sua memória, não importa se é num torneio, num campeonato, no MMA, no UFC, em qualquer modalidade de combate que você conheça, que você tenha assistido, que você acompanhou. Quantas delas, né, um dos lutadores, um dos competidores, ou até mesmo uma situação de briga de rua, aí, numa situação urbana, que alguém venceu apenas desferindo defesas. Ele não fazia mais nada a não ser se defender. Quantas vezes você já viu um vencedor, um ganhador, enfim, qualquer pessoa que tenha se sobressaído no combate unicamente se defendendo? Eu, particularmente, não conheço nenhum relato. Todas as pessoas que eu conversei até hoje, nenhuma delas conhece nenhum relato. E eu alucino que você também não conheça ninguém, em nenhum momento,
que venceu algum combate real apenas desferindo defesas. Para que ele possa vencer, ele teve que desferir algum tipo de ataque. Ou seja, quem só se defende só vai adiar a própria derrota, certo? Então essa é a ideia do pare. Então, recapitulando lá, prevenção 90% lá. Ação, então se você não conseguiu prevenir, tenha a iniciativa. E reação, caso você não consiga ter iniciativa, caso você não consiga prevenir. E aí a gente tem lá o pontinho da sorte que a gente joga a escolha do universo. Até porque se não fosse isso, acho que ia ficar um pouco sem graça, né? Um pouquinho de imprevisibilidade dá um pouquinho de emoção. Embora quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de segurança, não é nada agradável. Mas seguindo lá então. Então a gente viu o primeiro conceito, que é o pare. O segundo conceito é o que a gente chama de balança de segurança. Balança de segurança. Então, qual que é a ideia da balança de segurança? É uma forma, um meio, né, talvez considerado uma metodologia, talvez, que você consegue tentar equilibrar um pouquinho melhor o que você usa no seu cotidiano para tentar se manter um pouco mais seguro, sem se limitar muito às coisas. Porque assim, tudo na vida a gente tem dois extremos, seja para um lado, seja para o outro, seja, sei lá, positivo e negativo, mais, menos, direita, esquerda, quente, frio, enfim, né? Para tudo a gente sempre vai ter os dois lados, preto, branco e por aí vai. Só que dependendo da situação, na verdade dependendo da situação não, né? Eu ia falar dependendo da situação isso pode ser ruim, mas na verdade em toda e qualquer situação os dois extremos são ruins, para absolutamente tudo. Eu tenho certeza que você pode me jogar qualquer ideia, né, que você levar ela ao extremo para mais ou para menos vai acabar te prejudicando. Isso serve para absolutamente tudo. Então, por exemplo, sei lá, até beber um copo d'água. Você pode pegar lá, sei lá, um copo d'água. Se você beber muito devagar, você simplesmente não bebe. Se você tentar beber muito rápido, você acaba se afogando. O próprio ar, se você ingerir pouco ar, não vai ser o suficiente para você se manter vivo e deixar o seu sistema funcionando. Se você jogar muito ar para dentro, isso pode acabar prejudicando todo o seu sistema respiratório, vários órgãos, e você acabar morrendo também por conta disso. Então, tudo, para qualquer coisa que você for fazer, se você se exercita demais, se você come demais, ou exercita de menos, come de menos, usa muito computador, usa pouco computador, muita tecnologia, pouca tecnologia. Existem muitos estudos na parte principalmente de alimentação, que é aquelas coisas meio contraditória não, mas que o pessoal fica meio com o pé atrás, né? Como por exemplo, beber cerveja, beber whisky, beber vinho, né? Comer gordura, né? Comer bacon. E tem muitas pesquisas que mostram que você comer e beber qualquer tipo de alimento existe uma série de benefícios, mas desde que isso seja em porções controladas. Então não é nem de mais e nem de menos. Então não é você, por exemplo, vai comer lá 1 quilo de bacon, né, ou tomar 0 de álcool. Então você aplicar ali um meio termo, uma medida controlada para tudo e qualquer coisa é a melhor opção. E na segurança não é diferente. Então imagina lá, pega lá uma balança, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma balança aqui. Bom, fazer do jeito mais simples possível. Eu ia tentar fazer uma balança toda estilizada aqui, mas é melhor não arriscar, senão vai dar ruim. Então vamos lá.
Então tá aqui a balança, certo? De um lado da balança a gente tem o que a gente chama de segurança. E do outro lado a gente tem o conforto. Então, o que são medidas de segurança? Então, basicamente, é tudo aquilo que a gente viu lá no PARE de medidas preventivas, certo? Só que levadas ao extremo, basicamente. Então, são coisas que, em muitos casos, muitas vezes você fica até muito desconfortável, você praticamente não vive, né, de tão seguro que você tá. Né? Você fica muito desconfortável, você não, você até meio que aceita isso, mas não é agradável, não é bom. Né? Isso pode acabar te prejudicando ao longo prazo. Tem muitas pessoas que acabam surtando mesmo, criando, né, alucinações aí do mundo, achando que o universo conspira contra elas por conta disso. E de uma maneira infeliz, a maioria das pessoas, infelizmente, se encontram numa quantidade muito grande de conforto. Então vamos lá, por exemplo, se eu fosse colocar ali alguns pezinhos na parte de segurança, o que poderia ser? Poderia ser a questão de, como a gente já falou, olhar para os dois lados, né, escovar o dente, mas assim, numa questão de segurança, né, para minha proteção, o que poderia ser isso? Além de, por exemplo, treinar o combate, que seria ótimo, mas assim, coisas que a gente pode estar utilizando mais, que são mais naturais, né, do nosso cotidiano, que seria, por exemplo, você ir num banco à noite, né, seja fazer um depósito ou um saque. Você realmente precisa ir naquele horário? Né? Será que não seria muito mais seguro você ir no dia seguinte, quando o banco já estiver aberto, já estiver mais movimentado? Com certeza. Imagina o seguinte, tem lá uma rua, né? Uma rua aqui, você está indo para casa, por exemplo, voltando do trabalho, e precisa pegar o ônibus. E aí tem uma rua mais curtinha, tem o ponto de ônibus aqui do outro lado, e aí tem uma outra que dá uma volta bem maior, que leva mais tempo. Essa rua aqui, que é mais curta, ela é uma rua totalmente escura, com vários casos de assaltos, de agressões, né? Só que ela é mais rápida. E a outra, que é maior, que dá uma volta bem maior para chegar no seu destino, é toda iluminada, com várias pessoas andando. O que você escolheria, né? Por medidas de segurança, você pegaria a mais longa, porque ela te dá mais confiança de chegar até o seu destino, mesmo que você gastasse um pouco mais de tempo. Agora, se você quisesse ir para o lado do conforto, você iria pelo caminho mais curto, porém ia ser menos seguro. Outras medidas de conforto, por exemplo, se a gente fosse colocar agora no pratinho aqui vários itens de conforto. Então, o que é confortável? Não seria confortável se você pudesse simplesmente sair andando na rua sem precisar ficar olhando para os lados, ver se está vindo carro ou não, se o sinal está aberto ou não está aberto, se só fosse para frente? Seria confortável, não seria? Seria confortável se você pudesse sair de casa sem precisar ficar prestando atenção para um lado ou para o outro, vendo se alguém não está te seguindo, se tem algum risco de você sofrer algum tipo de atentado, né? Seria confortável, não seria? E tem muita gente que age dessa maneira realmente. Né? Então, situações, pessoas que ficam andando para cima e para baixo com o celular na orelha, né? Achando que elas são as únicas pessoas ali da região, ficar ouvindo fone de ouvido na rua, né? Nada de errado com isso, se você quiser, se você gosta, se você quer ouvir a sua música favorita enquanto você está caminhando, tudo bem, mas assim, não é seguro, né? Numa cidade que a gente vive, no estado que a gente vive, no país que a gente vive, no planeta, na espécie que a gente vive, não é a condição mais segura, mas aí você vai ter que nivelar. Por exemplo, alguém que consegue deixar isso mais ou menos equilibrado seria uma pessoa que ouve a sua música favorita, que é confortável, só que ela ouve isso, por exemplo, sei lá,
em casa, ou no trabalho, ou na academia, um ambiente que ela tem um pouco mais de controle, né, que ela tem menos exposição a algum tipo de risco. Então cabe a você tentar equilibrar entre o que é confortável, certo? Com o que é seguro. É difícil? É. Muitas pessoas, a maioria das pessoas tendem a levar para o lado do conforto? Sim. Por quê? Porque é mais agradável. Então a nossa mente, ela detesta coisa desconfortável, ela foge de tudo que é desconfortável, né? A segurança não é alguma coisa confortável, não é uma coisa bacana. As pessoas até falam, tipo, eu quero ter câmeras de segurança na minha casa, não sei o que, deve ser muito bom, mas assim, essa atitude não é uma atitude confortável, porque você tem que pensar, você tem que contratar, você tem que gastar, você tem que gerenciar, isso dá trabalho, leva tempo, gasta muito dinheiro, e aí quando você começa a levantar esse tipo de informação, você já começa a desanimar, acho que eu nem preciso de tanta segurança assim, eu acho que só uma câmera tá bom, quer saber? Nem vou por câmera, nunca fui assaltado mesmo, então não precisa. Então o nosso cérebro detesta pensar e trabalhar. O maior exemplo é quando você acorda de manhã, né? Você acha que o cérebro ele fala, porra, ele já pensa no dia anterior, nossa, fiz tudo aquilo ontem, fazer tudo isso de novo? Ah, não, quero ficar aqui mais um pouquinho, mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E aí quando você vê, já se passou 1 hora. Então ele detesta trabalhar. Se você precisar pensar, então aí que ele já desliga de vez. Então é muito mais confortável, é muito mais agradável ficar sem fazer algumas coisas, né, do que usar medidas de segurança. Eu, particularmente, né, isso é uma coisa bem pessoal, bem individual, alguns optam por muita segurança, só que como a gente já viu lá, ter muita segurança pode acabar nos prejudicando. Em que sentido? No sentido que você acaba ficando meio neurótico com tudo, você acha que o mundo está conspirando contra você, que todo mundo está te seguindo, que alguma coisa vai dar errado a todo momento. E não sei, né? Isso, sei lá, você acredita em karma, não, destino, leis de atração do universo, não sei, mas é aquela coisa, né? Quem procura acaba encontrando, mesmo quando não existe. Então, se você acha que alguma coisa vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado em todo momento, a probabilidade de alguma coisa de fato dar errado é muito grande. Até mesmo pelo princípio que, se você busca uma segurança 100% perfeita, e a gente já viu lá atrás que não existe segurança perfeita. Talvez você bata nos 99 e olhe lá, mas 100 nunca vai, e você é uma pessoa que preza muito pela segurança, tentando alcançar os 100, você não vai conseguir, vai bater nos 99, vai ter aquele 1% que vai falhar, e aí você vai achar que é a conspiração do universo contra você, justamente porque você não tem 100% da segurança que você achou que teria. É complicado, mas vamos lá. Eu, particularmente, opto por um pouco mais de segurança do que conforto. Então, em vez de ter minha balança lá equilibradinha, ela fica mais ou menos na diagonal aqui, com um pouco mais de segurança, com um pouco menos de conforto. Mas essa é uma característica minha, né? Então, por exemplo, o que seria esse um pouco a mais? Claro que esse um pouco a mais vai muito da concepção de cada um. Algumas pessoas podem olhar para a minha rotina, para o meu dia a dia e achar que eu sou totalmente desleixado com a segurança. Outros podem falar que eu sou, né, neurótico. Então, vai de cada um mesmo e ver o que acha melhor para cada situação. Mas, por exemplo, eu não saio de casa sem minha faca. Sempre estou com ela a todo momento, a todo instante, para onde quer que eu vá, eu vou com a minha faca. Isso é tão verdade que até mesmo quando eu vou tomar banho, eu levo a minha faca. Tá? Porra, mas até pro banho? Sim. O que impede de, sei lá, um louco surtar, entrar dentro de casa, arrombar a porta, eu tô lá no chuveiro, peladão e desarmado? Situação desagradável. Mas
Então, por motivos de segurança, mais por questão de rotina, etc., dentre outros aspectos, eu acabo prezando um pouco mais pela segurança do que pelo meu conforto. Seria confortável se eu pudesse entrar em casa, deixar tudo aberto, sair andando para lá, para um lado para o outro, sem me preocupar se alguma coisa de errado iria acontecer? É muito mais confortável. Mas, como eu disse, na espécie que a gente vive, isso não é cabível. Então esse é o princípio de balança de segurança. Então você opta ali pelo que você quer deixar mais pesado, se você quer deixar a parte da segurança ou do conforto. Só lembre-se que para os dois extremos existem consequências. Seja confortável demais, seja seguro demais. Nenhum dos dois a longo prazo ou até mesmo em curto prazo vai te fazer bem. Tente deixar sempre o mais equilibrado possível. Se você quiser pesar um pouquinho mais para cada lado, aí é uma opção sua. Como eu falei, eu prefiro optar um pouco mais, né, pela segurança. Se a gente fosse colocar em porcentagem ali, eu chutaria uns 65, 70, 30 mais ou menos, 65, 35 mais ou menos, né? Mas isso, como eu disse, é uma opção minha. Pra gente fechar lá, vamos entrar em um dos conceitos que eu mais gosto, né? Que eu acho mais interessante. Não é um conceito criado no Kombato, mas a gente acabou trazendo ele para o combate, porque de fato é um conceito extremamente importante, extremamente útil, né, e relevante, que é o código de cores. Código de cores, né, é uma sequência de cores, obviamente, né, que elas descrevem situações. Como eu disse, não foi o Kombato que desenvolveu, na verdade isso é bem mais antigo, foi um coronel da Marinha, Coronel Cooper, que desenvolveu a primeira versão desse código para ilustrar de fato situações que poderiam ocorrer para estados de atenção, estados de alerta das pessoas. Atualmente existem vários tipos de códigos de cores pelo mundo, alguns com bem mais cores, alguns até mais completos, mais detalhados. Porém, o Kombato decidiu trazer essa parte do código de cores do original do Cooper, porque ele, primeiro, porque é o original, né? E segundo, ele cabe exatamente nas nossas diretrizes ali da parte de segurança. Então, o que está descrito ali já supre praticamente tudo que a gente precisa. Então, são 4 cores. É o branco, amarelo, laranja e o vermelho. Ok? Então, esses são os 4 estágios: branco, amarelo, laranja e vermelho. O que é o estado branco, né? Então, infelizmente, o estado branco é a condição que a maioria das pessoas se encontram. Estágio branco é a parte onde você está completamente desligado de absolutamente tudo que está acontecendo ao seu redor. Se você lembrar lá do vídeo que eu falei sobre os inimigos, sobre os Ivans, tem a parte que eu falo sobre o pessoal falar: eu fui agredido, mas foi do nada. Né? Então, isso acontece por quê? Porque quando eles estão nesse estágio aqui, eles não estão prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor e acabam sendo surpreendidos, e é onde a agressão acontece. Então, assim, qual que é o único local que eu posso, ou melhor, a única situação que eu posso me dar ao luxo de estar em estado branco? Seria quando você estiver no conforto da sua casa e você sabe que nada vai estar acontecendo de errado naquele instante. Se você tem algum resquício, alguma dúvida de que alguma coisa pode sair errado, então nem no conforto da sua casa você pode estar em estágio branco. Mas assim, se você está em casa, está tranquilão, está indo dormir, sabe que nada de errado vai acontecer,
ótimo, você pode baixar a guarda, ficar tranquilo, relaxar ali em 99% praticamente e se desligar do universo. Salvo essa exceção, para todo e qualquer lugar que você vá, o mínimo que a gente exige, né? Eu sempre falo para todo combatente, o mínimo é o estado amarelo, que é um estado de atenção. Então não é um estado de paranoia, de que você vai executar algum tipo de tarefa, algum tipo de atividade, mas também não é aquele estado branco. Então você tá andando na rua, você não tá lá a todo momento mexendo no celular, com foninho de ouvido, né? Mas você também não tá todo desesperado, olhando para um lado, para o outro, o que será que está acontecendo, o que será que está acontecendo, né? Você só está atento. Você está olhando, fazendo 360, olhando para trás, olhando para frente, para um lado, para o outro, prestando atenção no que está acontecendo à sua volta, né? Reparando nas pessoas, na movimentação dos carros, é simplesmente prestar atenção de uma forma que qualquer coisa que mude dentro daquele cenário você perceba. Então, por exemplo, se você está caminhando e alguém fala, você viu aquilo? Você diz, não vi, é porque você não estava prestando atenção. Mas se você vê aquela mudança, significa que você estava prestando atenção naquilo. Então esse é o estado mínimo que a gente espera de todo combatente, que saiu de casa, saiu da sua área, da sua zona de conforto, né, que você esteja em estado amarelo. Agora, digamos que, né, alguma coisa aconteceu e você vai precisar se preparar para algum tipo de ação, para algum tipo de acontecimento que possa envolver alguma agressão ou não. Você vai partir para o estado laranja, que é o estado de preparação. Então você vai começar a se preparar, se condicionar a uma resposta para alguma coisa que pode vir a acontecer. Então isso seria, por exemplo, se você percebeu que talvez seja agredido, seria o momento de você começar a procurar talvez as suas armas próprias ou as suas armas impróprias, talvez pensar num plano de fuga ou algo semelhante. Então a agressão ainda não aconteceu de fato, mas você já vai começar a se preparar para caso ela venha a acontecer. Então pode ver que é bem um sentido, né, de... Fugiu a palavra agora, mas se eu lembrar depois eu falo. Crescente, né, da mesma forma que você faz isso regredindo depois, uma forma decrescente para estar pulando de estágio para estágio. Às vezes acontece, né, de você pular de um amarelo para um vermelho, na maioria das vezes acontece do branco para o vermelho direto. Mas assim, para voltar, normalmente, né, quase que em 99% das vezes você faz isso bem estágio a estágio. Então digamos que ali algum atentado, alguma agressão realmente aconteceu, você entra no estágio vermelho, que é a parte do confronto propriamente dito. Então seja se você tiver que brigar, você briga, se você tiver que correr, você corre. Vamos colocar aí num exemplo, uma ilustração, para que fique um pouquinho mais fácil de você entender esse conceito, né? Para que ficar um pouquinho mais claro. Então digamos que você esteja em casa, tá lá relaxando, tranquilão, e você está no seu estágio branco, né? Porque você sabe que naquele momento, né, nada pode estar acontecendo. E aí você decide sair, ou melhor, vamos fazer o seguinte, você está em casa e aí você vai dormir, né? Então você ainda está no seu estágio branco, e aí você vai começar a se preparar para ir para a cama. Então você começa a trancar a porta, fechar a cortina e etc. Quando você chega até a janela da sua casa, que ela seja de frente para a rua, hipoteticamente, e você vê um carro embicando ali na frente da sua casa. Um carro estranho, você nunca viu, você não conhece. Então você já entra no estado amarelo, que é um estado de atenção. O que será esse carro? Pode ser várias coisas, pode ser um carro que ele entrou, né, só para poder dar a volta e ir embora, pode ser um carro ali que vai ser um bando de maluco armado para invadir sua casa, você ainda não sabe. Então você está no estado de atenção. Se o carro embicou lá, saiu, deu a volta, foi embora, você volta do seu amarelo pro branco e vai dormir. Ponto. Fim de história.
Agora, digamos que nesse cenário hipotético, de fato você entrou no amarelo, viu um carro estranho entrando e aí de repente sai um monte de cara armado com arma, pedaço de pau, enfim, e tenta entrar dentro da sua casa. Você já passa para o estado de laranja, que é onde você vai começar a procurar e se preparar para o combate, procurar suas armas próprias, que seriam, por exemplo, sua arma de fogo, seja a sua pistola, revólver, seu rifle, enfim, sua faca, seu bastão, seu soco inglês, sua granada, enfim, o que você tiver que seja de armas próprias ou até mesmo sua arma imprópria, seja a mesa, a cadeira, a porta ou qualquer outra coisa, qualquer outro objeto que você possa estar utilizando como arma naquele momento. Pé de cabra, um taco de beisebol, uma pá, vassoura e daí por diante. No momento que os agressores conseguiram entrar, ou melhor, digamos que eles não consigam entrar, eles tenham forçado lá o portão, talvez a garagem, não conseguiram e foram embora. Aí você lentamente vai voltar para o estágio amarelo, porém eu acho muito difícil, pelo menos naquela noite, você conseguir voltar para o estágio branco, né? Mas você vai ficar em atenção ali por um bom período de tempo. Mas tá, eles conseguiram entrar. Então, eles arrombaram o portão, arrombaram a garagem e entraram dentro da sua casa e foram para cima de você. É onde você entra no estado vermelho, que é o estado de conflito mesmo. E aí você vai estar utilizando todo o seu conhecimento, toda a sua metodologia, todo o seu preparo e o seu arsenal para desenvolver o conflito. Isso envolve agressão física de imediato? Não necessariamente. O que seria o estágio vermelho? O confronto veio, você pode simplesmente sair correndo do confronto, né? Fugir, pular da janela, né? Sair correndo. Você é na rua, você simplesmente sai correndo, entra numa loja, entra dentro do carro, né? Isso seria o estado do conflito, né? Você não precisa necessariamente entrar num confronto físico para estar no estado vermelho. Desenvolveu o estado vermelho, desenvolveu o estado de conflito, você começa a regredir lentamente, voltando de estágio a estágio. Então, acabou o confronto, você volta para o estado laranja, confere se está tudo certo, se tudo está onde deveria estar, isso que eu digo desde pessoas, os seus pertences, armas, até o seu próprio corpo, ver se tudo está onde deveria estar, se não aconteceu nenhum tipo de lesão mais grave, e aí volta para o estágio amarelo de atenção e se for possível, se for permissível, você retornará no estado branco, mas bem mais para frente. Desde que, claro, você não esteja em um ambiente externo, desde que você não esteja na rua. Por exemplo, se você vai acampar. Se você vai acampar, você sempre vai estar em estágio amarelo. Você não vai, por exemplo, você vai dormir de noite, você não vai ficar no estágio branco. Senão a probabilidade de acontecer alguma coisa e você ser surpreendido é muito grande, certo? Então, basicamente é isso, né? Espero que tenha ficado um pouquinho claro, espero que tenha dado para desenvolver um pouquinho melhor essa ideia de cultura de segurança, né? Mais para frente a gente vai ver outros conceitos, outros mnemônicos, outros aspectos semelhantes, por exemplo, ao código de cores, e a gente vai perceber que todos eles são vários, né, como se fossem vários conceitos separados e que de repente um começa a se linkar no outro e começa a fazer cada vez mais sentido. Nossa, eu quase desenhei aqui um pentagrama. Não tem nada a ver não, tá? Relaxa. Mas é como se fosse uma teia mesmo com vários conceitos e eles vão se linkando um no outro e vai fazendo um pouco mais de sentido. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo. Isso é Combato.